É muito importante, gente, é fundamental fazer pausas regulares, tá bom? Existe um neurocientista muito famoso, ele chama Francisco Mora, tá? E ele fez um estudo onde ele concluiu que mais vale você assistir 50 aulas de 10 minutos cada do que 10 aulas de 50 minutos, porque segundo ele, a gente não consegue mais se manter concentrado durante 50 minutos, tá certo? E aí, o que acontece? Tem pessoas que estudam por 2, 3 horas sem fazer nenhum intervalo, tá? Desde a época que eu usava para concurso, eu nunca consegui fazer isso, tá? Mesmo sem conhecer essas técnicas, mesmo antes de conhecer a técnica Pomodoro, eu nunca consegui estudar mais do que 1 hora, estourando 1 hora e meia, tá? Eu percebi, era nítido para mim, como que a minha concentração caía depois desse período, né? Eu ficava muito cansada e às vezes eu precisava ficar relendo várias vezes o mesmo parágrafo ou relendo várias vezes a mesma questão. Eu começava a cometer erros muito grotescos, assim, muito bobos, tá bom? Então, para mim era muito nítido como que a minha concentração despencava ali depois de 1 hora e meia. Então, desde o início da minha preparação, eu sempre procurei estudar 1 hora e dar 10 minutos de intervalo, tá certo? Até que eu conheci a técnica Pomodoro. E aí, assim, foi uma transformação na minha vida, certo? Eu vou explicar para vocês como que essa técnica funciona, tá? Mas primeiro, para vocês entenderem melhor, eu quero explicar para vocês como que funciona a curva da concentração, tá bom? Vamos lá. Como que acontece a curva de concentração, tá? Ó, é um gráficozinho, tá, gente? Ó. É um gráfico. E aí eu tenho aqui assim, ó. Essa é uma curva de concentração, tá? Então aqui, ó, é a concentração, tá? E aqui é o tempo. E aí, o que acontece, ó? O que acontece, então? Aqui, nessa fase aqui, ó, é a minha fase de pré-concentração. Começa a subir, tá? Meu nível de concentração começa a subir até que eu atinjo um máximo, tá? Eu atinjo o quê? Um platô. Esse aqui é o meu nível máximo de concentração. Depois daqui, a minha concentração ela começa a cair de novo até que eu desconcentro, tá? Todo mundo passa por essa curva, tá, gente? Não tem como se manter concentrado indefinidamente. Lembre-se de que para se concentrar, você precisa o quê? De uma demanda energética. E a sua energia não é infinita. Chega uma hora que a sua energia acaba e a sua concentração despeca, tá bom? Você desconcentra. Então, essa curva acontece para todo mundo. Só que o que acontece? Para algumas pessoas, essa curva é assim. Para outras pessoas, essa curva é assim, ó. Ou seja, a pessoa se concentra mais rápido e se mantém mais tempo concentrada. Em outras pessoas, ela é assim, ó. Ela demora mais tempo para se concentrar, se concentra e já cai. Tá certo? Então, na verdade, esse tempo aqui que ela se mantém concentrada não é o mesmo, tá? Varia de pessoa para pessoa. O nível máximo de concentração varia de pessoa para pessoa. E o tempo que ela demora entre a pré-concentração e a concentração máxima também varia de pessoa para pessoa, tá bom? O que é comum é que todo mundo vai ter uma fase de pré-concentração, vai ter essa concentração ascendente, vai atingir um máximo de concentração, que é um platô, e depois vai cair e vai se desconcentrar, tá certo? Com todo mundo vai acontecer isso, só que vai variando aí a velocidade com que isso acontece e o nível de concentração que a pessoa consegue atingir, tá bom? O que acontece? Já foram feitos vários estudos que demonstraram que é praticamente impossível conseguir sustentar esse platô de concentração por 50 minutos. É o que eu falei para vocês, que é o que o Francisco Mora ele defende, né? Que é um neurocientista moderno, super conhecido da atualidade. Então, ele já falou que é muito difícil você conseguir se manter nesse platô, tá? Por 50 minutos. Outra coisa, quando você cai aqui na desconcentração, o que acontece? Para você conseguir voltar lá em cima de novo, você tem que voltar aqui para a pré-concentração. E aí você tem uma demanda energética de novo para conseguir voltar aqui para cima. Tá bom? Não dá para você ficar tentando subir por aqui, ó.
tá? Tipo assim, eu tô aqui estudando, me desconcentrei e de repente eu quero voltar ali para cima. Você vai gastar muita energia, você vai ficar muito cansado de ficar tentando fazer essa volta toda vez que você perde a sua concentração, tá? E foi com base nessa curva aí, tá? Que veio então a técnica Pomodoro. E o que é a técnica Pomodoro? É justamente você dividir o tempo que você vai gastar em uma tarefa, né? No nosso caso aqui, o tempo que você vai gastar estudando para concursos, em blocos de 25 minutos cada, tá certo? Então vai funcionar assim, ó. Vamos supor que eu vá estudar 1 hora, tá? Na verdade, 1 hora vai ficar meio difícil, mas assim, 1h15, tá? De contabilidade. E aí, o que eu faço? Ao invés de estudar 1h15 e depois dar um intervalo, eu vou estudar 25 minutos, dou 5 minutos de intervalo. Estudo 25 minutos, dou mais 5 minutos de intervalo. Estudo mais 25 minutos, mais 5 minutos de intervalo. Então, o tempo de estudo da disciplina é você quem define, tá certo? Não importa. Só que você vai pegar esse tempo, né, da sua sessão de estudos, que eu sempre falo, tenta dar entre 1 e 2 horas, né? O ideal 1h30. Você vai pegar esse tempo da sua sessão de estudos e vai dividir ele em pomodores, tá? Por que ele chamou de técnica Pomodoro? Porque ele usou um temporizador igual a esses tomates aqui que a gente usa na cozinha, tá? Que você marca o tempo lá. Então, por isso que ele chamou de técnica Pomodoro. E aí, então, ele faz o quê? Ele pega 25 minutos de concentração total. Durante esse tempo, durante esses 25 minutos, gente, não pode ir no banheiro, não pode beber água, não pode mexer no celular, não pode conversar, não pode abrir outra janela do navegador. É 25 minutos de foco total na sua atividade. No caso aqui, no que você estiver estudando, tá? Apitou o seu cronômetro, terminou os 25 minutos, você vai parar e vai ficar 5 minutos descansando. Por quê? Você vai parar antes de se desconcentrar, tá certo? Você vai parar enquanto você ainda estiver ali no platô de concentração ou começando a cair. Por quê? Porque aí, olha só, se você ainda tá aqui, ó, tá? Quando você para, você vem para cá e recupera isso aqui. Tá certo? Agora, você não está esperando chegar aqui embaixo na desconcentração e aí ficar tentando fazer essa subida aqui, ó. Tá certo? Você vem daqui, ó, pré-concentração e chega no topo. Pré-concentração e chega no topo. Tá certo? Então, é por isso que são 25 minutos. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Como eu falei, tem pessoas que conseguem se manter concentradas por mais tempo. Tem gente que com 10 minutos já se desconcentra, tá bom? Dá para trabalhar isso, mas a técnica Pomodoro é uma técnica muito boa, porque ela reduz esse tempo, tá? Se manter concentrado durante 25 minutos é muito mais fácil do que tentar se manter concentrado por 1, 2, 3 horas, tá bom? E aí, o que você faz, então? Você vai fazer 4 blocos desses, tá? 25 minutos, 5 de intervalo, 25 minutos, 5 de intervalo. E aí, o que acontece, então? São 25 minutos, tá? De foco total, 5 minutos de intervalo. Nesses 5 minutos de intervalo, gente, não é para pegar um celular, tá? Não é para ficar conversando, para assistir TV. Por quê? Porque senão você corre o risco de extrapolar esses 5 minutos de intervalo, tá bom? 5 minutos de intervalo é para você andar um pouco, alongar as pernas, né? Mexer um pouco o pescoço, ir ao banheiro, né? Beber água, fazer um lanchinho rápido, tá certo? É para isso que serve esses 5 minutos. E aí, no final do quarto bloco de 25 minutos, né? No quarto bloco, aí sim você dá um intervalo maior, que pode ser de 15 até 30 minutos. Quando você terminou isso, tá? Terminou os 4 blocos e mais o intervalo, significa que você fechou, então, um ciclo Pomodoro.